Olá, turma. Bom dia, boa tarde. Vamos dar continuidade, ok, ao assunto. Na aula anterior, nós fizemos a resolução, né, do exercício sobre os artrópodes, tá? Nós ainda estamos no capítulo 18, estamos para finalizá-lo, onde vamos falar sobre os moluscos. Então, vamos lá. Aqui ó, dá para você verificar os diversos tipos que tem aqui, né, de molusco, tá? A gente vai ver essa grande variedade desse tipo de animais, né, de ambiente marinho e também alguns que vivem no ambiente terrestre. Ó, o filo molusco são o segundo maior grupo de animais em número de espécies, né, cerca de 100.000 espécies, sendo superado apenas pelos artrópodes, né, como eu falei para vocês, os artrópodes, né, são, né, o filo mais abundante, que mais tem espécies espalhadas, tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre, né, tem uma boa adaptabilidade de vida, né, a vários tipos de ambiente, ok? Sendo superado pelos artrópodes, o corpo mole dá nome ao grupo, né, moles que é mole, né, por isso que significa molusco, né? Corpo mole, diferentemente dos artrópodes, né? Artrópode significa, né? Pés articulados, e muitos dos artrópodes lá possuem o corpo, um exoesqueleto quitinoso, que é rígido e impossibilita o crescimento. Aqui é diferente, ele não vai ter aquela carapaça rígida, né? Por isso que ele é mole. E apresenta uma disparidade morfológica. Como essa disparidade, professor? Muitas variedades de forma, né? Você tem uma lesma, você tem lá, por exemplo, o caramujo africano, você tem um polvo, você tem uma lula, né? Então, você tem uma ostra, então varia, né, ó, de diversidade, de tamanho, de características desses moluscos, ok? E ele reúne, pessoal, as famílias dos caracóis, né, que são repitantes. O que quer dizer repitante? Eles raspam, tá? O alimento é como se tivesse uma motosserra dentro da boca deles, vai só raspando o alimento e puxando para dentro, ok? Possui aqui ostras e mariscos, que são césseis, eles ficam fixos, né? Eles não se locomovem, claro, só se a correnteza os levar, tá? Lulas e polvo, que são livres e nadantes, né? Então, a lula e o polvo, eles conseguem ficarem nadando por aí livremente, né? E assim como forma pouco conhecido como os quítons, as conchas de dente de elefante, né, que são escafoda, e as espécies vermiformes, né, que são as menos conhecidas, né, que a gente vai encontrar, principalmente no ambiente aquático e o quinto também no ambiente, né, terrestre, quanto aquático, tá? A aula de hoje a gente vai falar só sobre algumas famílias, então a gente não vai falar de todas, nós terminaremos na próxima aula. Ó, morfologia, característica morfológica, tá, desses moluscos. Os moluscos são animais triblásticos. O que quer dizer isso, professor? Triblástico. Eles formam três tecidos embrionários, né? Eles vão formar os três tecidos, ok? Vão formar lá a epiderme, né? Por exemplo, a endoderme, e, por exemplo, a mesoderme lá que eles vão formar, né? Porque isso vai dar origem lá, né, a várias estruturas do seu corpo. São celomados. O que quer dizer celomados, professor? Celomados é que ele tem uma cavidade interna onde os órgãos dele, as estruturas, estão alocados, né? Prostostômio, pessoal, primeiro dá origem, né, ao ânus, depois à boca, né? E tem um deuterostômio, né? Dá origem à boca e depois ao ânus. Ok? Então, é essa característica que a gente está vendo aqui. Apresenta o corpo mole, não segmentado e simetria bilateral. Lembra quando nós estudamos as estrelas do mar? Elas possuem simetria, né, radial. Você consegue dividir o corpo em mais partes. A bilateral, né, somente em duas partes, ok? Né, aqui o pé é a estrutura muscular mais desenvolvida do molusco. Por quê? É para onde ele precisa se locomover, né, pessoal? Ele precisa ir atrás de seus alimentos, procurar uma toca para se esconder de determinado predador, né? E o restante dos órgãos, né, está na massa visceral, né? Então, onde fica alojado bem aqui, ó, na massa visceral. Ah, pessoal, eu falei invertido aqui, né? Agora que eu lembrei. Protostômio dá primeiro origem, né, à boca. Ah, não, eu falei boca, né? Certo.
Protostome, origem à boca, depois o ânus. Deuterostome dá origem ao ânus, depois a boca. Isso vocês vão estudar lá no ensino médio, né, que é embriologia, ok? Então, ó, o órgão, né, ele fica aqui na massa visceral, né, que é também protegida aqui, ó, tá? Quem já pisou num caramujo aí, estourou o bichinho, né? Caramujo africano, que é uma praga, né, uma espécie exótica, crescendo descontroladamente aqui na nossa região. Na nossa região, né, no Brasil todo. Então, aqui, pessoal, ó, a revestimento e sustentação e movimento do molusco. Né? Entre a massa visceral e o manto, há uma câmara chamada cavidade do manto. Nos molúsculos aquáticos, tá? Ela vai ser diferente. Essa cavidade é ocupada pela água, né, que banha as brânquias. Por quê, turma? Aqui ele não vai ter, ó, essa cavidade no manto aqui, ó. Ele não vai ter essa estrutura, né? O que vai ficar lá é onde a água, né, vai passar e deixar aquele oxigênio que está dissolvido na água para ele conseguir respirar. Lembre-se, pessoal, se é do ambiente aquático, ele vai respirar por brânquias, assim que ele consegue tirar aquele oxigênio que está dissolvido na água, né? E nos terrestres é cheia de ar e ricamente vascularizadas, né? Então, aqui, por exemplo, você vai ter uma camada preenchida por ar e também você vai ter outras estruturas internas, né? Órgãos e estruturas vascularizadas. Além de proteger o corpo, né, essa cavidade do manto, protege o corpo, né, contra predadores, protege, ó, turma, contra a desidratação, não deixa ele ficar ressecado, e em algum molusco, a concha pode ser usada, ó, para cavar e perfurar. Tá? Alguns utilizam-se, por exemplo, em areia, em terra, utilizam essa parte da concha para cavar e para perfurar determinado local, ok? Você já deve ter jogado sal, né? Estou dando um exemplo num caramujo aqui, né? Lá no caramujo africano. Você viu o que acontece com ele quando você joga sal? Ele desidrata, né? Vai ter a desidratação do bichinho, ele resseca rapidinho, ele se entope dentro da concha e fica só água lá dentro. Aí ele vem a morrer. Okay? Aqui a estrutura, ó, cabeça com tentáculos, nos quais se localizam órgãos do sentido, né? Visão e tato. A visão dele não é tão aprimorada, né? Consegue distinguir algumas cores, né? A concha é produzida pelo manto e protege a massa visceral. Okay? Pé do molúsculo que serve para deslocamento, né, do animal. Vai assim, ó, bem devagarzinho, né? Só na manha. Okay? Vai se locomovendo devagar, devagar, sem pressa nenhuma, porque ele sabe que uma hora ele chegará lá aonde ele quer. Ó, a digestão. O molúsculo são enterozoários, né, que tem a cavidade digestória completa. Então, lembre-se disso aqui, ó, né? Tem um sistema digestório completo e muito dele possui uma estrutura chamada rádula. Essa rádula, né, ela serve para raspar o alimento, ó, como você pode observar aqui na imagem. Ele chega próximo ao alimento, olha aqui a rádula, que parece uma motosserra. Ela começa a raspar o alimento e jogar para dentro, né, da sua boca e para o sistema digestório e ele conseguir, né, fazer a absorção alimentar e assim conseguir os nutrientes necessários para ele se manter vivo, tá? Então a rádula, ela vai raspando e ele vai ingerindo o alimento, né, para dentro dele. Vou apagar o próximo slide. Respiração, ok? Aqui, pessoal, as brânquias, né, retiram o oxigênio dissolvido na água, que é levado, né, pelo sangue para todo o corpo, ok? Então, no ambiente aquático, a brânquia tem a função de distribuir, captar esse oxigênio e espalhar ele para todo o corpo e oxigenar. No ambiente aquático, tá? A brânquias aqui, ó, né, tá no ambiente, vou colocar um A aqui, ó, de aquático. Já a respiração cutânea, você vai encontrar naquele de ambiente, né, terrestre. Se eu tivesse aquela mesinha, né, dava para escrever, né? Mas aí tá muito caro ela. Né? Aquela mesinha que serve para o pessoal desenhar. Alguns do sétimo ano até tem.
Tem uma lá no Instagram que fica fazendo vários desenhos bonitos, né? E aqui, ó, a lesma, a respiração dela é cutânea. Como assim? Vocês lembram lá nos anfíbios, né? De outros animais, através da pele, né? Das minhocas também. É por isso ó, que quando você joga sal, né? Ó, você jogou sal no bichinho aqui, olha como ele fica cheio de água aqui. Tá vendo aqui o caramujo africano? Olha lá dentro dele, ó, cheio de água, né? Porque ele vai perdendo a água, né? Ele vai desidratar e vai ficar totalmente, né, ressecado, ok? E aqui, ó, essa pessoa aqui, olha o que ela fez com o bichinho aqui, ó, né? Maldade, né? Olha o que ela fez aqui, ó. Circulou a lesma, né, de sal e assim ela não vai conseguir fugir, né? Olha aí essa tortura. Ele não vai ter como fugir, porque ela só, se ela tocar no sol, no sal, ela começa a perder água, ela começa a desidratar, né? Pelo processo de osmose, né? Caramujo africano pode jogar, tá? Não é uma espécie aqui, uma espécie exótica. Circulação e excreção. Na maioria dos moluscos, a circulação deles é aberta, tá? Então, o que quer dizer com isso, professor? Aberta, tá? Ela vai circular pelo corpo todo, ok? Ela não vai circular preferencialmente dentro de, como posso falar para vocês, né? De vasos sanguíneos, ó. Como ele fala bem aqui, ó. O sangue cai numa cavidade pericárdica e são retirados por rins e formando tubos, né? Então, ele não vai circular igual a gente, né? Dentro do coração, de um coração vai para artérias, distribui o oxigênio e a veia leva o CO2 para o coração para mandar para o pulmão e o pulmão expelir para fora. Então, lembre-se disso aqui, ó. Circulação é aberta, o sangue oxigenado proveniente das brânquias passa pelo coração, que impulsiona por um sistema ramificado de vasos, né? Que são vasos lacunares, aonde ele vai cair, ó, aqui, como eu falei para vocês, em uma lacuna pericárdica e lá ele será distribuído para o corpo todo. Então, é assim que ocorre. Bem tranquilo a circulação dele. E reprodução, turma. A reprodução dos moluscos, ela é sexuada e na maioria, né, dos representantes do grupo, a fecundação ela é interna e cruzada. O que quer dizer isso, professor? A fecundação ela é dentro, tá? E assim, né, muitos grupos são hermafroditas, possuem ambos os sexos. Então, por isso que é cruzado, né? Cada um fecunda o outro, né? Eles fazem troca, né? O óvulo está dentro, por exemplo, aqui, ó. O óvulo está dentro deste aqui e o óvulo também. Aí, o que eles vão fazer? Vão trocar, né, os espermatozoides. Okay? Este aqui manda o espermatozoide para esse e este para esse, né? E ambos ficam grávidos, né? Dá o exemplo. Então, ambos vão se fecundar, ok? Caso eles sejam, né, hermafrodita e façam a fecundação cruzada. Eles também, pessoal, eles podem se reproduzir assexuadamente, tá? Mas o mais vantajoso aqui, por exemplo, para um caramujo, é a reprodução dele sexuada, porque tem variabilidade genética, né? Caso haja uma alteração no ambiente, ele consegue, né, sobreviver. E tem uma curiosidade, turma, a concha deles, né, ela é virada, né, para um lado, tá? Ela é virada para o lado, né, direito. Por que para o lado direito? É porque quando eles forem cruzar, a concha fica certinha assim, ó, encaixada, uma na outra. Ela fica certinha assim, ó, encaixada. Teve um caso uma vez, lá em Londres, que um caramujo lá, né, que era criado no laboratório, lá, o experimento, ele nasceu com a concha virada para o lado oposto, para o esquerdo. E se era para o lado esquerdo, quando fosse cruzar com outro caramujo, não ia dar certo, porque o do outro era para o lado direito. Então, não ia encaixar, e eles não conseguiriam fazer a troca do material genético, né? Não ia trocar, né? Mandar o espermatozoide de um para o outro para fazer fecundação. O que os cientistas fizeram? Não colocaram o caramujo no Tinder? Não é mentira minha, pergunta aí. Caramujo no Tinder, vocês vão ver lá. Joga no Google lá o caso do caramujo no Tinder. Aí espalharam no Tinder, acharam um, se não me engano, foi. Eu não sei se era da Inglaterra, França ou Espanha, mas eu sei que um era da Inglaterra. Aí acharam um parceiro e levaram ele para reprodução. Sério mesmo, eles fizeram isso lá. Colocaram o caramujo no Tinder
fala, ele nasceu com uma anomalia e nasceu com a concha para o lado invertido, né? Para o outro lado. Aí, jogaram no Tinder e acharam um cara lá que tinha Tinder e olhou. Tem um aqui, né, no laboratório que também é desse forma. Vamos colocar eles para cruzar. Aí levaram e colocaram os bichinhos, né, para cruzar. E aqui, pessoal, eu vou... Opa! Nos cefalópodes, né, o macho carrega um pacote de espermatozoides que é introduzido na cavidade do manto da fêmea para a fecundação. Após as fecundações, são liberados milhares de óvulos, dotados de casca gelatinosa. Por que esses óvulos têm casca gelatinosa? Tá? Nesses cefalópodes, né, vai ter a casca gelatinosa, que é para proteção, para não desidratar, né, ele não ficar desidratado. Por exemplo, se for colocado, né, do caramujo lá no ambiente terrestre. Então, se tiver no ambiente terrestre e ele tiver uma casca gelatinosa, ele não vai ressecar, né? Independentemente de onde ele ter colocado esses ovos, tá? Então, ele não irá ressecar e não irá morrer, né? E a maioria dos filhotes que nascem servirá de alimento para diversos predadores. Pouco polvos e lulas chegam à vida adulta, né? Pois a morte da progenitora coincide com o nascimento dos filhotes. Então, a mãe morre, né? Lá nos caramujos, né? Tem casca, e ela pode deixar também no ambiente que serve de alimento para outros, né? Tem alguns caramujos que se alimentam de óvulos de outros caramujos. Já aqui, ó, né, nos polvos e lulas, a mãe acaba, né, falecendo e muitos, né, acabam servindo de alimento para outros predadores. Como eu falei para vocês, também não colocam 1, 2, 3 ovos. São vários, né? São mais de 100, por exemplo, que algumas espécies colocam. Porque sabe que muitos desses vão servir de alimento. Então, desses 100, pelo menos 3, 5, tem que conseguir se desenvolver e chegar à vida adulta, né? Então, por isso que eles colocam bastante óvulos, né? E aqui, pessoal, a classificação dos moluscos, ok? A classificação, você tem a classe, né? A Polyclapophora, né? Que são muitas espécies, que a superfície dorsal desses moluscos apresenta uma armadura calcária, né? Composta por placas parcialmente sobreposta, né, essas sobrepostas quer dizer que está uma como se fosse no lugarzinho do outro, ó, igual uma telha, né, telhado, vamos colocando assim, um do ladinho do outro. Então é assim, ó. O exemplo mais comum, né, é o quito, né, com todos marinhos, né, aqui, ó, para você verificar, são bem pequenininhos, né, eles parecem aquele tatuzinho de jardim. A classe aqui, ó, Scaphopoda, são pé formado de cano, né, canoa, né, pequenos animais dotados de uma concha cônica, né, e alongada, parece um dente, né, aqui, ó, ou um chifre, né, de um boi, né, enterrado na areia, conhecido em geral por dentário, né, porque parece um dente. Aqui, pessoal, gastrópoda, né, são estômagos nos pés, corresponde à maioria do grupo de moluscos, eles são marinhos, né, de água doce e de ambientes terrestres, né, são os conhecidos caramujos, os caracóis e as lesmas. A concha, quando presente, tem forma helicoidal, né? E nem todos têm concha, né? Alguns vão possuir conchas e outros não. A lesma, ela não tem concha. Já o caramujo aqui, ele vai possuir, né, esta concha. A classe bivalva, por que bivalva? Se abre, né, em dois aqui, ó, pode se abrir em duas partes, né? Também são as famosas conchas, né? Também são encontradas em água doce e salgada. Sua concha possui duas partes, né, que se encerram completamente, né, ao corpo do animal, bem fechadinha lá, bem inserida. Os exemplos mais familiares são as ostras, os mexilhões e os mariscos, né? Algumas pessoas comem ostra, né? Alguns também comem marisco, né? Os mexilhões, principalmente dourado, o dourado também, junto com o caramujo africano, são espécies exóticas, né? São pragas que acabam trazendo prejuízo para o ambiente aonde eles chegam, né? Porque eles não têm predadores, tá? Naturais, e eles comem tudo, devorando tudo, trazendo prejuízo para aquelas espécies nativas, né? Que lá habitam. Ó, os bivalvos são responsáveis pela produção da madrepérola, né? As pérolas que têm valor comercial, né? Muito alto, né? E, embora qualquer molusco dotado de concha possa fabricá-los, as pérolas são formadas pela deposição do nácar, né? Ao redor de uma partícula estranha penetrante, né? Que é na concha. Geralmente essa parte... Opa,
travou aqui. Opa, voltou, travou aqui, né? Então, essa pérola, ela vai ser formada junto com o líquido que ele possui aqui, ó, que é o chamado NACA. O NACA, ele fica aqui, ó, líquido, né, viscoso, e ele é preenchido, turma, quando entra, assim, partículas estranhas, principalmente na areia, né? Como ele está na praia, às vezes, entra areia e lá vai se formando a madrepérola. Professor, forma de um dia para o outro? Não, demora anos, tá? Hoje em dia tem pessoas que têm produção industrial, né? Eles criam, né, um ambiente lá com água, com areia, e eles vão injetando areia e outras substâncias para formar a pérola e eles venderem. O ser humano, para ganhar dinheiro, faz tudo, né? E aqui, pessoal, o cefalópoda, né, são os pés na cabeça. Você tem molúsculos e que não possuem concha, né, externamente, e eles são bem moles, né, são bem flexíveis, que apresentam uma estrutura interna e uma morfologia bastante diferente dos demais. Nós temos os polvo e também nós temos as lula, né? Tem o polvo e lula, né? E também você vai encontrar o náutico, né? Que é o calamar. Animais que são aqui, ó, exclusivamente marinhos. E os pés, né, desses cefalópodes, eles são diferentes. Por quê? Ele é dividido em tentáculos, né? Como aqui, ó. Ele é dividido em tentáculos. E no polvo, ó, os tentáculos são 8, ó. Lembre-se disso aqui, ó. No polvo, o polvo tem 8 tentáculos, né? Basta você lembrar lá, né, da Copa lá, do polvo que descobriu o resultado, né, da Copa da África, se não me engano, ou da Alemanha, não lembro direito lá, mas ele ia, né, colocando o resultado, quem ganhava a partida, né? E são todas iguais. Em cada tentáculo existem ventosas que se aderem ao substrato, né, para ele ficar pregado lá. Isso favorece também a locomoção do polvo entre rochas. Já a lula, pessoal, ela é diferente, né? A lula ela tem 2 tentáculos a mais, né? Ela vai ter 10. Só que acontece o quê, pessoal? 2 deles aqui, ó, são maiores, né? São mais desenvolvidos. Então, ele tem 8 de tamanhos iguais e tem 2 que são bem maiores, né? Serve também para captura de alimento, por exemplo, e na hora de acasalar, ok? Então, aqui, ó, o polvo, ele tem, né, 8 tentáculos do mesmo tamanho. Já a lula possui 10, sendo 2 de tamanhos diferentes. A bolsa, né, e a injeção de tinta, né, a projeção de tinta, isso serve para quê, pessoal? É assim, turma, entre, né, os órgãos que compõem a massa visceral, a lula possui uma bolsa de tinta, né, que é chamada de fissão, né, ou sifão, ó, que é localizado bem aqui, que é localizado bem aqui, ó, bem aqui, né, que é próximo ao ânus também, ó, que é o funil ou sifão, ó, tá? Essa estrutura aqui. Para que serve essa bolsa de tinta? Quando ela se sentir ameaçada, ela solta esse jato que libera uma tinta, deixando o predador ou uma presa desorientado e assim ela foge rapidamente. Olha aqui, ó, né? Atacando um banista aqui, ó, liberou a tinta, ó, e rapidamente foi embora, tá? Ela usa mais isso, né, para se proteger, para fugir, tá, de determinado predador. Curiosidade, pessoal, um molúsculo invasor, né? Molúsculos, né, que são novos produtos. Então, você tem aqui o caramujo africano, ó, medidas de prevenção, tá? Que não é para tocar neles, porque eles podem ocasionar doenças. E você tem que eliminar, né, os óvulos e eles, tá? Porque, como eu falei, eles são pragas. Algumas pessoas, pessoal, falam, né, que, por exemplo, o caramujo africano chegou na água do lastro, ou então que ele chegou aqui para servir de escargot, né? Tem várias teorias para a chegada dele aqui na nossa região. E ele foi solto no ambiente e, pessoal, ele se espalhou, se adaptou rapidamente ao clima, a um ambiente. Não tem predador, se não tem predador, não tem quem faça o controle biológico dessa espécie, crescendo descontroladamente, devastando vegetação que serve de alimento para outros tipos de seres vivos, né? Então, eles são considerados uma praga. Aqui em Macapá, por exemplo, você consegue ver em ambientes mais úmidos, né?
principalmente assim, mais perto de periferia, assim você consegue enxergá-lo, né? Como ele tem respiração cutânea, então ele prefere locais mais úmidos. Mas também em época de chuva, eles começam a aparecer em tudo quanto é canto, né? E aqui também, ó, um estudo das substâncias adesivas com as quais os bivalves se prendem às rochas, levou à descoberta da cola, ó, né? Que eles não conseguem se prender lá, eles conseguem ficar tão colados, por exemplo, você não consegue abrir, você pega lá a faca, um teta, né? E não consegue, é bem coladinho, né? Para você tentar abrir uma ostra, né? Aquela concha dela, né? E, né, que é a prova d'água, que às vezes são utilizados por dentistas e cirurgiões. Como ele fica no ambiente aquático, aquela cola, né? Ela é resistente à água, né? Então ela não vai, por exemplo, assim, se desfazer e aquela estrutura dele se abrir, né? Fica bem forte. Então, a partir disso foi utilizado, né? E começaram, né, a produzir colas que são utilizadas em processos cirúrgicos, né? E em 2006 foi lançado, né, um analgésico feito com veneno de uma lesma marinha, né? E ele, né, deixava a pessoa mais relaxada, ok? Quando você pensa que todos os tratamentos exóticos já foram inventados, vem os japoneses nos surpreende mais uma vez, né? Segundo os esteticistas responsáveis, o molúsculo possui antioxidante que ajuda a remover, né, as células mortas, né, e hidratar a pele, né, principalmente após queimadura do sol. Esse tratamento não custa nada barato. Cada sessão pode chegar a custar até $250. Olha, pessoal, em 2006, né? O dólar era baratinho. Quanto é que o dólar está? Quanto deixa eu fazer aqui? Está 2,60, né? Vezes 1.400. Você pagaria 1.400 para colocar molúsculo na sua cara? Né? Fazer um tratamento lá, né? Uma limpeza facial, né? Bem bonitinho lá. Sair com a sua pele bem tranquila, né? E aqui, pessoal, a madrepérola, né? Que é a substância brilhante da concha dos moluscos, composta por carbonato, né? De cálcio, né? E a madrepérola, ó, demora no mínimo 3 anos para ficar pronta, né? E tem um valor comercial muito grande, né? E as pérolas agora, elas são cultivadas, né? Em laboratório, por exemplo, não, inserindo artificialmente em ostras, né? Opa, travou aqui, né? Em ostra, produtoras de pérolas, entre o manto e a concha, há uma pequena esfera de madrepérola com um pedaço de manto e uma ostra jovem, né? Vai formar aqui, então, ó, as pérolas, né? Cavada, né, são produzidas e inseridas artificialmente, né? E a pérola demora no mínimo 3 anos para ficar pronta. Então, hoje, né, eles não esperam mais. E lá numa praia, no ambiente de água, né, para você pegar essas conchas e assim retirar a madrepérola. Hoje não, são produzidos em laboratório, né, artificialmente, né? O ser humano ele consegue diversas artimanhas. Beleza, turma? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, mandem mensagem, ok? Tchau, até a nossa próxima aula.